corações, muitas emoções, perfumes e tons, suaves canções. A vida é assim, às vezes sofrer, mas não desistir. Eu amo você. Eu nunca li história igual. Eu nunca vi um filme assim. Amor com início sem final, eterno porque vai sempre existir. Teu gesto, teu jeito, teu olhar, meus olhos, meu canto, meu sorrir, são cenas de uma história real, demonstram que o melhor há de vir. São dois corações, muitas emoções. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os seus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é. Aquela pessoa que é quase perfeita, é simples e fofa, é profunda, é poesia. Aquela pessoa que te faz sorrir de manhã até de tardezinha, sabe entrar e sair de qualquer coração, mas deixando sua boa impressão. Esse alguém é você, garota levada, às vezes mimada por ser meu bebê. Eu te amo, te zelo, te cuido e te quero ir pra sempre.
eu já não podia resistir. E com um beijo e com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu sorriso e o teu amor eram pra mim como um sussurro. Ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava. Amados, boa tarde. Que momento extraordinário, que momento maravilhoso. E eles estão muito emocionados, e nós também. E nós louvamos a Deus por esse momento tão especial. Antes de assentarmos, nós queríamos fazer uma pequena oração em agradecimento a Deus por tudo que Ele fez até agora. E que Ele vai continuar a fazer nesses próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos e para sempre sobre esse casamento. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por este momento tão especial. Quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos para essa espera. Quanta coisa o Senhor Deus fez de construção nesse tempo. E nós te agradecemos e pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus, nos abençoe, continue nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu queria que todos estivessem, não perdessem nada desse momento. O privilégio de cada um de nós estarmos aqui nessa tarde para celebrarmos, alegrarmos com esse casal. E eu falo que todos os casamentos que nós temos o privilégio de ministrar, todos que estão ali também são ministrados. Eu creio nisso. E eu creio que Deus tem algo não só para esse casal, como todos os casais que estão aqui, e aqueles que pretendem também, em algum momento, assumir essas fileiras conosco do casamento. Eu não precisaria falar muito para Israel e Ana. Me deram o privilégio de pastoreá-los. E quantos dias, quanto tempo, desde o primeiro dia que nós conversamos sobre o relacionamento, e ali nós começamos a construir este casamento. Desde o primeiro momento, depois o segundo momento, onde tornaram-se noivos. Depois, tudo começou aquela construção e nós começamos a conversar. Tivemos conversas naturais, simples. Tivemos só comunicações entre nós, mas tivemos momento também de aprendizado, de crescimento e de avanço. Eu quero agradecer a você, Israel, a você, Ana, aos familiares, por esse privilégio de poder estar com vocês na construção desse casamento. Foram algumas horas que nós tiramos a sós, ali no nosso gabinete, para conversar com eles. E um dia, a Ana fala muito pouco, quase que não fala. Israel que fala. Mas o rosto dela, você já sabe que é um rosto angelical e já fala conosco. E Israel me disse uma frase um dia que marcou muito o meu coração após uma das nossas ministrações. Nós separamos algum tempo, de 1 hora, 1h30. Ele disse: pastor, o quão importante, o quão rico é esse tempo aqui, nesse momento.
Então o casamento ele vem sendo construído já. Hoje nós estamos mais em uma etapa, porque o casamento ele não é uma corrida. O casamento ele é uma maratona. O casamento ele não vem pronto. O casamento nós vamos construindo ele, construindo. O casamento nós passamos por várias estações. Eu e minha esposa estamos chegando nas estações de 30 anos de casado. Esse ano faz 29. E quantas coisas se passaram? Já temos filhos, né? Estamos com a expectativa em breve de ter netos também. Mas são estações que a gente vai passar. E eu queria compartilhar uma palavra nessa tarde com todos nós aqui. Vou repetir para eles, eu estou muito tranquilo. Mais de um ano, sentando, conversando, sem deixar de esquecer, desde o primeiro momento, quando ele disse assim, pastor, eu vou comprar o lote, conversou conosco, Israel não deixou de falar nada conosco. Estivemos ali no lote, no dia que foi construir. Depois tivemos, logo quando foi fazer os muros de arrimos, depois foi fazer as paredes. E essa semana fomos lá para abençoar aquela casa prontinha. Todo um processo, foi algo assim maravilhoso e isso é importante. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Marcos, capítulo de número 10, fala assim, a partir do versículo de número 7 ao 9, fala assim, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que a maior estrutura humana criada por Deus na terra, estrutura humana, nós achamos que a igreja não é. A igreja pode ser maior, mas a mais forte, a mais estruturada é o casamento. Porque é onde duas pessoas tornam-se uma. A igreja, nós somos muitos, somos um corpo, mas cada um separado do outro, vamos assim dizer, só conectado. Mas o casamento não é conectado. E eu falo na igreja o seguinte, irmãos. O casamento é uma matemática do céu que é diferente da matemática de Deus. Na matemática natural nossa, aqui na terra, 1 mais 1 é igual a 2. Na matemática do céu, para o casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, os dois saem fortalecidos e abençoados. Mas eu quero ler outro texto também aqui, que está no livro de Mateus, capítulo de número 7, onde vai ser a base do que nós vamos falar nessa tarde. Que diz assim, Mateus 7, do versículo de número 24 a 27, fala assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram-se rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram-se rio, e assopraram-se ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tudo que nós falamos aqui, vocês podem observar que eles têm colocado a risca e têm construído a vida deles sobre a rocha. As palavras que nós lemos há pouco é de Jesus, ele falando sobre o casamento. Inclusive que o que Deus ajuntou não separe o homem. E aqui também são palavras de Jesus. E quando nós lemos aqui, e aqui tem duas palavras, algumas palavras muito importantes, ele fala daquela que estiver a casa estruturada sobre a rocha. O que vem a ser uma rocha? É algo sólido, é algo rígido, é algo, partículas ou fragmentos que se ajuntaram e não soltam mais. Isso é rocha. Agora, o que vem ser areia? Presta atenção. A areia, ela é partícula ou fragmento da rocha. Aqui está o nosso grande desafio. E o casamento nós temos que viver numa totalidade. E ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as guardas e obedece, ele está firmado sobre a rocha. Então, o cuidado que nós devemos ter, porque nessa nossa caminhada, se nós não estivermos atentos, às vezes nós olhamos e a areia são fragmentos, mas não é a rocha. Nós precisamos não viver de fragmentos, mas viver verdadeiramente sobre a rocha.
E eu quero falar de 5 princípios de uma forma bem rapidinho aqui, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ser ministrados nessa noite, para que nós possamos fazer com que cada dia mais essa rocha seja se fortalecida, essa rocha ela seja se mais sólida e mais rígida sobre aquele que é Jesus Cristo. Eu creio nisso. E eu estou aqui como um profeta, como eu fui chegando, alguém disse assim, já estou junto do profeta, para liberar uma palavra sobre eles e também sobre cada casal que está aqui. E como que nós vamos construir esse casamento? A primeira coisa, nós vamos falar de coisas simples. A primeira delas, irmãos, se fala muito de amor. Amor, todo mundo fala, quando fala em casamento é amor, né? O símbolo é o coração, e mais isso, e mais aquilo, todo mundo coloca a mãozinha, não é isso? Mas às vezes, nós não entendemos e não pegamos o amor sobre a rocha. Nós pegamos partículas dele. E eu quero ler aqui um texto que está em Mateus 22, 37 a 39, que vai falar para nós o seguinte, Mateus 22, de 37 a 39, que diz assim. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Então o amor, esse amor, ele não começa em nós. Às vezes criamos expectativa, o esposo espera da esposa, a esposa espera do homem, nós esperamos daqui e de acolá. Tudo começa em Deus. O casamento de vocês começa em Deus. E esse amor também começa em Deus. Para que nós possamos levar esse amor um para o outro, nós precisamos amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. E a partir desse momento nós recebemos esse amor que está em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo espera, que tudo suporta, que não é egoísta, que é bom, que é maravilha e que é bênção para a nossa vida. E a Bíblia disse que esse amor permanece. Então lembramos isso, qualquer casamento para que ele possa permanecer, para que ele possa estar sobre a rocha, começa em Deus. E aqui é interessante que nós olhamos e nós passamos desapercebido, nós sempre colocamos nós em primeiro lugar. Nós achamos que nós temos que amar primeiro, ou nós achamos que nós temos que ser amados primeiro. Não, nós devemos sempre individualizar. Eu devo primeiro amar a Deus, e depois eu devo amar o meu próximo. Nesse contexto de casamento, quem que é o próximo de Israel? Ana. Quem que é o próximo de Ana? Israel. Então a importância que tem, e vocês iniciam isso em Deus. Ame a Deus acima de tudo e todas as coisas, com todas as suas forças. Esse é o primeiro e grande orientação para nós, e para que esse amor seja sólido, para que esse amor seja firmado sobre a rocha. E depois, ame o teu próximo. Então nós somos todos iguais. O esposo tem que olhar com o olhar do Senhor. Quando nós olhamos com o nosso olhar, quando nós olhamos mediante as circunstâncias desse mundo, quando nós começamos a olhar mediante os olhos dos outros, nós nos perdemos. Então, lembre-se que diante de Deus, nós somos todos iguais. Não existe diferença nenhuma. Existem contextos que a Bíblia fala e nos orienta para especificamente coisas do casamento, mas no dia a dia o casamento em si são todos iguais. Não tem homem, não tem mulher. Quantas pessoas hoje não entendem isso e depois acaba criando uma série de situações, alguém querendo ser isso, alguém querendo ser aquilo, alguém querendo ser o que, nós somos todos iguais. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso para nós. Terceiro, amados, que como nós vamos considerar o nosso próximo? Como nós vamos considerar o outro? Dentro do casamento, quem que é o outro mais próximo de você? Sempre vai ser o seu cônjuge. E olha o que a Bíblia diz aqui. Filipenses capítulo de número 2, versículo 3 e 4, diz assim para nós. Fala assim, Filipenses 2, 3 e 4, fala assim. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós devemos estar bem atento. Não atente para o que é dos outros, mas o que é seu, mas do outro. Quando nós pegamos e tornamos o egoísmo de olhar só para nós, só para nós, só para nós, quem que é o outro mais próximo de você? Nós devemos colocar isso.
Então, amados, considero o outro superior a você nesse contexto. A importância que tem isso quando nós aprendemos isso, quando nós chegamos e nós já chegamos como superior, na verdade nós estamos passando acima, estamos atropelando. Mas quando nós aprendemos isso, o casamento torna-se algo extraordinário e maravilhoso e sobrenatural. Então a importância que tem de considerar o outro superior a si mesmo. Não é melhor, no sentido bíblico, a importância que tem isso. Tem momentos na minha vida que a minha esposa que dá o suporte. E tem momentos na vida dela que eu dou o suporte. Nós caminhamos com esse pensamento. Nunca nos atropelamos. Nunca passamos à frente de alguém. Nós lutamos para que nós possamos viver isso. Infelizmente as pessoas dizem que não. Mas infelizmente dentro dessa batalha, um sempre querendo ir além do outro. Diante de Deus, são todos iguais. E considere dessa forma. Você considerar o outro, o seu próximo. Considere dessa forma. 4, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 11. 1 Coríntios 11, 11. Diz assim para nós. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. No Senhor. 4. Um depende do outro. Um depende do outro. O grande problema, lembra que nós falamos que a maior estrutura criada por Deus é o casal, que é dois que tornam um só, que se fortalece. Então nós precisamos entender que nós dependemos. A Bíblia, por que Deus criou o casamento? A Bíblia diz que Deus olhou, criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só e criou uma companheira para ele. Um depende do outro e nós lemos aqui. Nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. Então nós precisamos depender um do outro. Há pouco tempo atrás, uma das coisas extraordinárias que aconteceu na minha vida, de estar passando alguns momentos que passamos de luta, dificuldade, tem alguns pastores que sabem disso que estão aqui, que foram bênção na minha vida, mas uma das coisas que mais me abençoou foi o dia que a minha esposa disse assim, nós conversando, disse assim, Cláudio, eu preciso de você. Eu preciso de você. Aquilo foi uma injeção de ânimo, uma injeção de ânimo. Nós precisamos e dependemos um do outro. E existe um egoísmo de nós que nós achamos que somos autossuficientes. E se nós não tomarmos cuidado, nós precisamos um do outro. O casamento foi feito para isso. A Ana precisa de Israel. Israel precisa de Ana. E depois nós vamos entrar, os amigos, os pastores, alguma coisa, mas entre vocês, e começa tudo se aí. Um precisa do outro. Guarda isso no coração de vocês. Guarda isso na vida de vocês. Não negocie, não abra mão disso na vida de vocês, não. Dependam um do outro. Dependam um do outro. Essa dependência que dá vontade de vocês chegar em casa e encontrar a esposa. Alguém fala assim, pastor, o senhor fica quase que o dia inteiro com a sua esposa. Nós ficamos quase o dia inteiro. Alguém perguntou, fala assim, porque eu dependo dela. Nós dependemos um do outro. Aprenda isso, está escrito aqui, ó. Um depende do outro. Carrega isso na vida de vocês. E para finalizar, Israel, é que nós possamos ser como aquele cordão de 3 dobras. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 12, fala assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E o que é esse cordão de 3 dobras? Nós falamos aqui que começa em Deus, falamos aqui de sempre fazer de tudo para não desconectar um com o outro, falamos de sempre amar um ao outro, falamos de lembrar que somos iguais, falamos de lembrar de um considerar o outro superior, falamos aqui de um depender do outro. E para finalizar, Deus é o início de tudo. E Deus também sempre é o fim de tudo e de todas as coisas. E esse cordão de 3 dobras aqui é o Israel. É Ana. E Jesus Cristo é a 3ª dobra desse casamento. Porque Ele que vai fazer com que da estrutura para esse casamento, fazer com que vença todos os momentos, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as estações da vida. Porque esse Jesus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Esse Jesus, Ele conhece a nossa estrutura.
O Senhor nos conhece, talvez nem eu mesmo consigo me reconhecer, talvez a minha esposa não consegue, mas esse Jesus nos conhece, e quando nós temos essa unidade entre nós, Ele vai ser responsável para isso não dilacerar e não se soltar. Nunca abra mão de Jesus. Nunca abra mão de Jesus na vida de vocês. Esse cordão de 3 dobras tem que caminhar com vocês. Guarda isso no coração de vocês e não abra mão disso. Esses 5 princípios na vida de vocês. E para finalizar o tempo que eu tenho, eu vou contar uma historinha. Há muitos anos atrás, acredito que 40 e poucos anos, um senhor chamado José Soares de Araújo, já ouviu falar esse nome? A rua da sua casa. Nós morávamos ali naquela fazenda. O senhor José Soares de Araújo era o dono daquela fazenda. E meu pai, e nós éramos crianças, meu pai era funcionário dele. E ali perto daquela região que vocês moram, tem uma laje. Lá tem uma rocha. E eu lembro que estava mexendo lá e achou uma pedra muito grande. E essa pedra, se mexia que era isso é uma rocha. E batia-se ferramenta de ferro nessa pedra. E quando batia, sabe quando sai fogo, aquelas faíscas? Nada quebrava aquela pedra. E eu não lembro se foi o José Soares Araújo ou se foi meu avô que estava lá. E alguém disse assim, não, isso aí tem como uma bomba para estourar essa rocha. E um deles diz assim, eu acho o seguinte, se nós arrumar uma bomba aqui, vai estourar tudo que está aqui perto. Mas essa rocha vai permanecer firme. O casamento de Israel, o casamento de Ana, eu lembrei dessa história nessas 2 últimas semanas. E o casamento de todos que estão aqui, se você crê que nós vamos orar por você, vai ser semelhante a essa rocha. Pode estourar tudo ao lado, pode arrebentar tudo, pode acontecer qualquer coisa, mas vocês e esse casamento permanecerão intactos em nome de Jesus. Eu nunca tinha lembrado disso, eu lembrei essa semana disso. Ele disse, talvez essa bomba vai estourar. Ao redor vai tudo mas essa rocha vai ficar intacta. Porque a Bíblia disse, passarão tudo e todas as coisas, mas as palavras do Senhor não passarão. E vocês estão firmados com o Senhor e na sua palavra. E nós estamos aqui abençoando vocês na palavra do Senhor e no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que todos que estão aqui também jamais serão abalados. Eu queria fazer uma oração, todos fechassem os olhos como vocês estão, porque depois nós vamos orar por eles. Mas eu quero fazer essa oração profética sobre o casamento de todos que estão aqui. E eu estou liberando a palavra sobre a vida do Israel e da Ana. Que Deus vai fazer coisas extraordinárias no casamento e na vida deles. E vai fazer também através do casamento e da vida deles. O casamento deles será uma referência. O casamento deles será um exemplo. O casamento deles é para impactar aonde eles chegarem. Nós liberamos esta palavra em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar pelos casais que estão aqui. Para que seja semelhança a essa história que nós ouvimos, que eu achei que era uma coisa que eu não ia lembrar mais. Pode acontecer tudo, todas as coisas. Mas o casamento de vocês estão firmados sobre a rocha. E pode estourar tudo, que ele vai permanecer firme em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos todos os casais que estão aqui nessa noite, Senhor, nessa tarde, nessa noite, e nós liberamos esta palavra, Senhor, aqueles que creem. O Senhor sabe e conhece o casamento de cada um deles, ó Pai. Estamos vendo tantas coisas acontecendo, se desfazendo, às vezes com coisas simples, mas em nome do Senhor Jesus, pode arrumar bomba, pode for o que for, que os casamentos que estão aqui nessa noite, onde essa palavra estiver chegando, passará por tudo isso e sairão intactos em nome de Jesus. Amém? Mediante tudo isso que nós falamos aqui, o que vocês trouxeram para que nós possamos selar este casamento?
E eu sempre falo que tudo na terra tem validade, mas o material nobre não tem. Mas essa aliança aqui não é papel que está registrado ela. Essa aliança tem validade dentro da palavra do Senhor. A única coisa que pode acontecer para que essa aliança dessa tarde seja desfeita é a morte de um de vocês ou a volta de Jesus, porque no céu não tem casamento. Além disso, essas alianças não têm nenhum dia, nenhum segundo, nenhuma hora de validade antes disso. Guarda isso na vida de vocês. Nós vamos entregar a aliança para que cada um deles coloque na mão do outro. Vai ser uma música e eles vão estar sem microfone, vão falar um para o outro. Sem microfone, sem nada, vão colocar no dedo de outro. E eu creio nisso, tem validade. Até que ouça o Senhor chamar algum, ou se o Senhor voltar e levar os dois. Amém? Eu queria, Israel, que você pegasse a aliança, isto, e você colocasse na mão da Ana. Eu fico preocupado que quando solta, irmão, a mão desce assim mais pesada. Mas foi uma bênção, desceu numa tranquilidade. Amém? Uau! Eu queria que vocês colocassem de pé um pouquinho, por favor, conosco. Nós vamos orar, abençoando as alianças que já estão na mão deles. Não é a bênção final ainda, calma. Nós vamos orar abençoando a aliança que está nas mãos deles. Eu creio muito no poder da oração. Então eu queria que você estendesse as mãos para cá, para que nós pudéssemos abençoar. Por que eu faço isso? É o meu 19º casamento. Mas nós temos lutado com centenas e centenas com problemas. E quantas pessoas às vezes colocam aqui diante de Deus, depois por coisas simples, ela deixa de estar na mão. Essa aliança não vai deixar de estar na mão deles, em hipótese nenhuma. A não ser coisas extremas, em hipótese nenhuma, ela vai sair. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos agora esse casal diante do Senhor, que já estão com as alianças, ó Pai, nas mãos, nos dedos, simbolizando verdadeiramente a aliança com o Senhor, o casamento, Pai. E nós abençoamos, ó Pai, essas mãos, abençoamos, ó Pai, essas alianças, ó Pai. E em nome de Jesus, que essas alianças não saiam dessa mão, em nome de Jesus. Amém. Meu amor. É só sua. Essa música é só sua. Meu amor, você chegou e minha história se transformou e agora eu posso ver um futuro lindo. Meu amor, você chegou
eu posso viver e viver sorrindo. Eu te amo não só com palavras, mas com toda a minha vida. Minha noiva, uma mulher sábia, minha linda, minha escolhida. Eu prometo estar ao seu lado, não importa qual seja o momento. Nós envelheceremos juntos, pois é pra sempre o nosso casamento. A sua vida em minha vida, eu agradeço a Deus eternamente. Caroline, meu melhor presente, eu te amo muito e para sempre. Sua vida em minha vida, eu agradeço a Deus eternamente. Caroline, meu melhor presente, eu te amo muito e para sempre. Agora, completamente. Completamente. Te amo, meu amor. Uau, que maravilha! Amém. Estenda as mãos para cá, por favor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela vida de Israel, pela vida da Ana, e obrigado por este momento, Senhor. Nós oramos, ó Pai, cremos na Tua palavra, que diz que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, Pai. E nós abençoamos, ó Pai, esses dois que não são mais dois, mas são um só agora, Pai. E em nome do Senhor Jesus, que este casamento seja para a eternidade, Senhor. Nada, mais nada, absolutamente nada, venha desfazer, destruir esse casamento, Pai. Que eles sejam abençoados, ó Pai, em cada momento das suas vidas, ó Pai. Que o Senhor Deus possa fazer coisas extraordinárias dos céus nesses dois. E que o Senhor Deus possa fazer coisa extraordinária, não só na vida e no casamento deles, ó Pai, mas aonde eles estiverem. Que esse casamento, Senhor, seja exemplo, seja referência, seja testemunho. Que esse casamento, através desse casamento, coisas extraordinárias hão de acontecer em outros casamentos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a presença deles, como casais, possam restaurar casamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Permaneçam, por favor. Israel, deixa eu fazer melhor. Senhor Israel Gil Silva Moreira. Senhora Ana Caroline Souza Moreira. Mediante a lei desta nação, o Brasil, mediante os céus, mediante os familiares,
e mediante todos os testemunhos aqui, eu os declaro casados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir? Vamos aplaudir ao Senhor? Israel, pode beijar a sua esposa. Ana, pode beijar o seu esposo. Amém? I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when you fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whisper underneath my breath, but you deu você. E esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor vive. Eu quase morri de saudade enquanto eu não levantei e me virei pra ver o bem que o Pai me fez. Ele pôs em mim a vontade de ser alguém por quem meu coração parou e bateu outra vez. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Deus me deu amor, me deu você. E esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor vive. Do jeito que eu te amo, me prova quanto ele me ama. Cordão que não se arrebenta, é forte nossa aliança, tão pura como uma criança. O Pai me fez te ver. A forma como ele te enxerga, sorrindo enquanto te carrega,